É a pergunta de Paulo em Romanos 11:35. E o autor inspirado continua dizendo assim, porque dele, isso é 11:36, né? Podem abrir aí. Dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Será que nós conseguimos perceber, nas palavras dessa doxologia que nós temos aqui, o significado da adoração que o Pai está procurando? Dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Já conseguimos perceber, irmãos, o que significa adoração com essas palavras? Se alguém ainda não entendeu, então nós podemos prosseguir no texto. Aí você entra no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos. E que nós temos a conjunção tão importante. Ou seja, à vista disso, versos 36 e anteriores, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, porque isso que ele vai falar agora é fato por causa da misericórdia de Deus, que Deus não deveria aceitar nada de pecadores. Mas ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que todos provamos, que apresenteis os vossos corpos. Isso é a realidade, isso é o real, isso é em verdade. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. No texto original, nós temos um verbo aqui. Então, é assim, em sacrifício que vive. Santo e agradável a Deus, o vosso culto racional. Há uma tradução em português, que é a tradução interlinear do Novo Testamento, tradução literal, diz assim, o vosso culto espiritual, que é o vosso culto espiritual. Consagração, entrega completa. Então considere bem o que nós temos aqui. Pedro nos disse que nós somos sacerdotes de Deus. E Paulo acrescenta que nós somos também o sacrifício. Pedro falou que somos sacerdotes. Paulo diz que nós somos o sacrifício também. Que tipo de sacrifício? Um holocausto contínuo. Um holocausto que vive. Como o sacrifício do Novo Testamento é diferente do sacrifício do Antigo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento se consumava num só ato. No Novo Testamento é um sacrifício que vive. Porque o Senhor nos quer para Ele, junto a Ele continuamente, como um holocausto contínuo diante dEle. Ele nos quer, irmãos, de fato, em chamas no altar para Ele. Como aquela sarça ardente vista por Moisés lá no deserto, se lembra? Sempre em chamas, mas nunca consumidos. Sempre em chamas. Isso é um holocausto contínuo. Um holocausto que vive. É quase um paradoxo, né? Uma contradição, na verdade. Porque um holocausto nunca vive. Um holocausto se consome, acabou. Vira pó, vira cinza, que depois é recolhida. Aqui o Novo Testamento diz, um sacrifício que vive. Continuamente queimando em chamas para Deus. Ah, irmãos amados. O que Ele quer de nós não é o nosso trabalho. Ele quer a nós mesmos. Por isso, esse quadro tão próximo de nós, né? Um edifício eclesiástico, 1 ou 2 vezes por semana, você vai lá participar de algo, daquilo que se chama adoração. Né? Irmãos, isso é um quadro um tanto equivocado. Pode ter sim adoração, expressões ali, mas isso não é exatamente aquilo que o Senhor busca. Porque adoração é algo que tem a ver com a vida inteira. Tem a ver com uma vida inteiramente consagrada, entregue a Ele em espírito e verdade. E isso é assim, cada momento, cada hora, cada dia, toda semana, todo mês, todos os anos, é tudo para o Senhor. E isso é adoração.
Portanto, nosso primeiro pensamento, irmãos, nosso primeiro pensamento na manhã, o que é? É Ele. E o nosso último pensamento do dia é Ele também. Por isso, os sacerdotes da antiga aliança tinham o sacrifício da manhã e o sacrifício do final do dia. O Senhor dominava os seus pensamentos no começo da manhã e também lá estava o Senhor no final do dia. É Ele que deve ocupar todo o nosso pensamento, toda a nossa vida. E embora nós tenhamos tantas coisas para fazer, e sejamos sempre tão ocupados, tantas ocupações da mente durante todo o dia, irmãos, com todas essas ocupações, há no coração de todo redimido um anseio por estar com Ele. Que frase é aquela que nosso irmão Dena citou aqui no primeiro dia, na primeira noite, do irmão Charles Spurgeon? Onde você esteve? Eu estava lá te esperando. Perdão, A.B. Simpson. Não Charles Spurgeon, A.B. Simpson. Onde você esteve? Eu estava lá te esperando. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós. Todos os dias, de manhã Ele está à nossa espera. Onde você está? Porque o seu desejo é estar conosco. Irmãos, nós temos dificuldade para compreender isso. Quantos filhos de Deus tomam isso assim como uma regra, meramente uma disciplina espiritual? E eles olham para o relógio, não vem a hora de vencer o horário. Agora acabou, Senhor. Acabou nossa sessão. É o relógio, eles são regulados pelo seu relógio. Mas, irmãos, o que nós temos, qual é o interesse de Deus? É estar conosco. Portanto, a vida de tais homens assim entregues é a oração e a adoração. Eles nem sempre estão de joelhos, né, no seu quarto, nem sempre estão em reuniões cristãs, mas deles sobe para Deus diariamente a fumaça desse sacrifício que vive, que são eles mesmos inteiramente consagrados para o Senhor. Portanto, adoração é estar inteiramente nele e para ele. O Pai procura um povo que se deleita com Ele mesmo, que se deleita com a sua vontade. Por isso, adoração, na fala de Jesus em Mateus 4,10, é igual a temor de Deus. Aliás, Jesus foi a personificação desse princípio. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu.